presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Na presença dos anjos, vamos continuar cultuando, adorando o nosso Deus. Quero pedir à igreja que receba com bastante alegria nosso bispo André, qual será o mensageiro de Deus nessa noite. Glória a Deus, graça e paz. Eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo número 1. Dá para jogar aí? Glória a Deus. Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo número 10. Amém? Enquanto os irmãos estão abrindo, deixa eu dar uma notícia para vocês, porque nem todos estavam aqui domingo pela manhã, e à noite eu não tratei desse assunto, né? Estou sempre colocando lá no grupo da igreja, mas de repente passa despercebido, né? Muitas coisas aconteceram esse ano, mas também coisas boas, né? Projetos que saíram da gaveta e estão começando a acontecer, né? A partir do início do ano, nós vamos começar o nosso seminário teológico aqui na igreja, e dessa vez o nosso seminário, né? O nosso material, o nosso formato, e eu queria reforçar para os irmãos. Nós vamos começar aqui com o curso básico e o curso médio em teologia. Então, quem fez o básico já da outra edição, seja pelo próprio BVD, que foi há 5, 6 anos atrás aqui, o projeto piloto, né, do curso básico que a gente ministrou aqui na época, quem fez o BVD ou quem fez pela Exultes aqui há 2 anos atrás, está liberado, né? Pode fazer o médio. O médio são apenas 10 matérias. É um curso de 1 ano letivo. O básico para quem está começando do zero, assim, vamos dizer, né? Na sua carreira de estudo teológico. Agora, quem já fez o básico pode entrar no médio. Então, é um seminário nosso, IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus. A gente já realizou aqui, sábado passado, o nosso primeiro workshop, né? Que tem um curso de capacitação. E o segundo vai acontecer em janeiro. Então, fica ligado. É uma boa oportunidade de você aprender mais da Bíblia, num seminário aqui na sua igreja, e que já está tendo proposta para abrir núcleos em outros lugares. Isso é muito bom, né? Antes mesmo da gente começar, já temos um núcleo para começar em fevereiro lá em Búzios. Rapaz. Então a gente vai começar aqui dia 2 de fevereiro. A sede, irmãos, a mantenedora do seminário é a igreja. É o Ministério Apostólico Vinho Novo. Todo o material vai ser feito em gráfica, vai ser livro, não vai ser apostila, e já sai com a chancela do ministério. Então, a mantenedora é a igreja, mas é um projeto que vai abençoar a igreja de todas as formas, né, que você possa imaginar. Principalmente formando os nossos próximos obreiros, diáconos,
pastores, é o curso teológico oficial da igreja. Só que a gente está colocando isso em plataforma, a gente está, em janeiro, já vai entrar com possibilidade, né, de estudar à distância, pessoa de qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, né, pela internet, vai poder estudar, ter o nosso acompanhamento. Mas a base é aqui, na nossa igreja. Vamos começar já com 2 turmas, já estamos quase completando o mínimo necessário para começar simultaneamente o básico e o médio, dia 2 de fevereiro. Já vamos abrir um núcleo em Chavantes e o pastor Paulo está abrindo um núcleo lá em Búzios. Olha que maravilha. De vez em quando eu vou visitar o núcleo. Então, uma oportunidade boa, tá? É um valor bem acessível, de verdade, e você vai poder ser abençoado de todas as formas. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 10. A minha versão está diferente da sua, né? Gostei mais dessa aqui, ó. Não. Tenta outra. Também não. Eu vou ler no seu aí. Tudo bem. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e ainda envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Vamos continuar. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Glória a Deus. Esse é o início do livro do Apocalipse, o livro da Revelação, a qual o apóstolo João, na ilha de Pátimos, havendo sido deportado por pregar o evangelho, historicamente está registrado que ele foi condenado à morte, mas havendo sobrevivido milagrosamente, ele então foi aprisionado na ilha de Pátimos. E ali, como sendo o último apóstolo vivo, ele também teve o privilégio de ser o único, pelo que consta, de ter morrido de morte natural, né? Ele era para ter sido mártir, mas aprove ao Senhor livrá-lo da morte, para que ele pudesse viver os últimos anos da vida dele na ilha de Pátimos e receber, eu considero uma das maiores, para não falar a maior, revelação de Deus para a humanidade. Se eu falar maior, eu posso estar menosprezando outras que são igualmente profundas, mas quando a gente olha para o Apocalipse, irmãos, a gente olha para o que Deus reservou para revelar o último apóstolo, apóstolo João, aquele que
quando sentava junto com Jesus e os demais apóstolos, ele colocava a cabeça sobre o ombro, né? Sobre o peito de Jesus, aquele que é apelidado carinhosamente do apóstolo do amor. É um cara que, quando a gente lê as epístolas dele, 1ª, 2ª e 3ª João, a gente fica apaixonado por esse homem que realmente fala do amor de Deus com muita propriedade, mas também com muita seriedade. E João, na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação. E quem já leu o livro do Apocalipse, né, se assusta com muita coisa. E quem não se assusta com o livro do Apocalipse? Mas muita coisa ali, a linguagem figurada, é uma linguagem profética. Tem muita coisa que não é aplicação literal, mas eu também sou dos que acreditam que o livro do Apocalipse, a menor parte dele já se cumpriu, e toda a grande parte do Apocalipse está reservada para após o arrebatamento da igreja. Não são todos que pensam assim, mas eu creio nisso. E o Apocalipse é um livro profundo, irmãos, muito profundo. Mas eu não vou falar hoje aqui dos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Também não vou falar dos 3 grandes ais que o livro do Apocalipse reserva. Também não vou falar do grande trono branco, que ali traz grandes revelações para a gente. Da Nova Jerusalém, com seus 12 portões na sua grande muralha, as suas 12 colunas. Mas eu quero falar apenas desse princípio do Apocalipse. João estava na ilha de Patmos, e ali ele recebe a visita do Senhor. Ele começa dizendo, no versículo 10 que nós lemos, que ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele tem convicção que o que ele viu ali não era produto de um sonho, de uma imaginação humana. O que ele ouviu e o que ele viu, lá no capítulo 1 que lemos aqui, foi algo que foi de Deus, desceu do céu, foi revelação. E ele tem a revelação ali de nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Não Cristo que fisicamente, humanamente pisou a terra, com o qual ele andou também, mas um Jesus agora já glorificado, um Jesus com aparência diferente, com um semblante diferente, com a roupa diferente, com a voz diferente. Tudo nele era diferente, porque o Jesus que João e os demais apóstolos conheceram, o Jesus que caminhou com eles, já era um Jesus que impactava pela sua forma de abordar as pessoas, pela sua forma de falar, de ensinar, pela sua forma de repreender o erro, pela sua forma de operar milagres. Todo mundo, até os fariseus, não todos, mas alguns que confessaram, né, que deram o braço a torcer, eles reconheciam e falavam: olha, nunca vimos o que estamos vendo através desse Cristo, nunca ouvimos alguém falar com tamanha autoridade como ele fala. Então a vida de Jesus, como homem também, pisando na terra, andando com os apóstolos, já foi assim, uma vida que impactou profundamente. Mas João, agora ele recebe a revelação de um Jesus que ele não conhece, irmãos. Um Jesus que até então para ele era um Jesus desconhecido. Porque se você observar, João, ele estava na crucificação. João acompanhou as últimas horas de Jesus. Então a imagem final do Jesus na mente de João era aquele Jesus já sofrido, flagelado, sangrando, definhando, gemendo na cruz, fazendo esforço sobre-humano para poder expressar as últimas palavras na cruz. Mas agora ele se depara com Jesus completamente glorificado. É importante a gente ressaltar que irmãos, eu adoraria ter visto Jesus quando ele andou aqui na terra, irmãos. Quem mais gostaria de ter visto Jesus aqui? Imagina, apesar de Isaías profetizar dizendo que 600 anos antes, né, dizer que ele não tinha parecer nem formosura, se olhássemos para ele não veríamos beleza nenhuma.
Esses quadros que a gente vê de Jesus não devem condizer com o que ele foi fisicamente, né? O biotipo dos homens que nasceram e que viveram na região onde Jesus nasceu não eram de cabelos compridos, de olhos verdes, azuis, barbinha daquele jeito, feitinha, parecendo mais um ocidental do que alguém lá daquela região. Mas, com certeza, ignorando a beleza física de Jesus ou não, irmãos, se ele tinha uma voz bonita de se ouvir, ou se só as palavras eram profundas, eu não sei, mas irmãos, eu daria qualquer coisa para viver naqueles dias. Só que nós não vimos o Jesus encarnado, mas nós vamos ver o Jesus glorificado. Nós não andamos com o Jesus na terra, mas nós vamos andar com Jesus no céu. E depois a gente vai vir para a terra com ele ainda. Olha que privilégio, né? Do milênio, estou falando. Então João, ele teve os dois privilégios. Ele andou com Jesus físico. Ele viu o Jesus saudável, depois viu o Jesus flagelado na cruz. Deve ter acompanhado ali o sepultamento de Jesus, a guarda do corpo dele. João, ele correu para ver Jesus no túmulo e não teve coragem no dia da ressurreição de entrar no túmulo, mas ele chegou na porta do túmulo e constatou que ele não estava lá. E depois ele volta com Pedro para Galileia, e aí Jesus aparece para eles na reunião, na casa onde eles estavam. Mas esse Jesus aqui, irmãos, é inigualável. Esse Jesus, por que eu senti vontade de falar desse Jesus do Apocalipse primeiro, irmãos? Porque o mundo está muito enganado sobre o nosso Cristo. O mundo está muito enganado sobre o Cristo que a igreja professa. As pessoas estão achando, irmãos, que o cristianismo está fracassado. As pessoas estão pensando que as palavras que a igreja pronuncia são palavras ilusórias. As pessoas estão tratando, irmãos, o evangelho hoje como se tratasse qualquer coisa, qualquer história. E olha que isso, não estou mais falando só dos de fora, não. Tem gente de dentro já menosprezando o teor da mensagem do evangelho. Vão cair do cavalo, irmãos. Mas eu não vou falar nem para a igreja hoje, eu vou falar para o mundo, sabe? Para as pessoas. Como as pessoas têm ignorado, estão achando que o que a gente fala sobre o arrebatamento não passa de uma expressão, de um desejo do nosso coração. Desejo, sim, também, mas há uma promessa, e eu não conheço nenhuma promessa que ele fez, que ele não cumpriu até hoje. Tem alguma promessa que ele fez para você que não cumpriu ainda? E aquelas que ainda não aconteceu, eu tenho certeza que o teu coração tem uma chama acesa dizendo: ele nunca falhou, isso que ele falou vai acontecer também. Eu sei, irmãos. Ele prometeu que vai voltar. Os anjos confirmaram o que ele falou. Os apóstolos receberam a confirmação do Espírito Santo e reforçaram a fé da igreja. É claro que Jesus vai voltar. A gente olha para o mundo, irmãos, que parece um barco à deriva, né? No meio do oceano. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão fazendo o que querem. As pessoas estão agindo como se Deus não existisse. As pessoas estão agindo como se o Cristo que nós estamos falando, ele morreu e ficou no túmulo. As pessoas estão agindo como se a fé fosse, sabe, apenas um argumento que alguns maliciosos usam para poder barganhar com o dinheiro de alguém, com os sonhos das pessoas. Mas nós que estamos aqui, nós sabemos que o Evangelho são boas novas de Deus. Nós que estamos aqui, nós sabemos que Jesus não está no túmulo, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós que estamos aqui sabemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma lavagem cerebral, mas uma lavagem sim da alma e do Espírito, e o encher de Deus em nossa vida. As pessoas podem falar o que quiserem, mas a gente sabe que esse Jesus de Apocalipse capítulo 1, Ele existe, Ele está vivo e Ele vai voltar brevemente para acertar as contas com a igreja, com Israel e com o mundo inteiro.
E eu olho para esse capítulo sempre, eu fico de verdade, irmãos, consolado pelo fato de não ter andado com Jesus aqui na terra, o que foi há 2000 anos atrás, mais um pouquinho, mas pelo fato de saber que esse Jesus aqui nós vamos vê-lo. É claro que talvez não literalmente da forma que está aqui, porque era uma revelação que João estava tendo. Imagina João, irmãos. Como é que estava João na ilha de Patmos? O último apóstolo vivo, sabendo que todos os companheiros tinham sido martirizados, abandonado numa ilha, com outros prisioneiros, é claro, sobreviveu milagrosamente de um martírio, já está ali, beirando os 90 anos de idade, o velho João, sozinho, esperando a morte. E aí de repente acontece isso aqui. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele diz, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus dizendo: começou em mim, vai acabar em mim. Eu sou o começo e o final de todas as coisas. E antes, irmãos, das coisas começarem, ele já existia. E depois que as coisas terminarem, ele vai continuar existindo. Porque ele que começou, é ele que vai acabar. Diz o salmista Davi, de eternidade a eternidade, ele é Deus. E ele ouve essa voz por detrás dos seus ouvidos. E no versículo 12 diz que ele se virou para ver quem falava com ele. E quando ele olhou, ele viu primeiro 7 castiçais, 7 candelabros. E um que era semelhante ao Filho do Homem, que estava andando no meio dos 7 castiçais. Depois a gente vai voltar aqui. Mas ele olha e ele vê que o que estava andando no meio dos 7 castiçais era semelhante ao Filho do Homem. E ele começou a prestar atenção, pelo pouco tempo que deu para ele fitar os olhos naquele ser. Ele viu que primeiro, ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida. Tem algumas versões que diz que era uma roupa branca, comprida, que cobria os pés. Você sabe o que isso significa? Cada detalhe aqui desse Jesus glorificado que chama a atenção de João, fala de um aspecto do seu caráter ou do seu ofício. Nesse caso, fala do seu ofício. Porque quem usava uma roupa branca, que era comprida a ponto de cobrir os pés, sabe quem era? Era um juiz, em pleno exercício da sua atividade. Ou seja, qualquer pessoa que comparecesse num tribunal ia olhar para um juiz que estava julgando uma causa ali ao vivo, real, em pleno exercício da sua atividade. E como que o juiz ia estar vestido? Vestido com uma roupa branca, talar, que cobria até os pés. O Jesus que João andou com ele anos antes na terra, era o Jesus advogado. Agora ele aparece como um juiz, dizendo: eu estou vindo para ajustar as contas com essa terra. Ô meu irmão, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você que está ouvindo aí, ou você que está aqui mesmo, igreja, já entregou a vida para Jesus, saiba de uma coisa: Ele é o nosso justo juiz. Não existe nada que passe pelo crivo do seu juízo. As pessoas estão muito enganadas, irmãos. Quem anda caçoando sobre Jesus, quem anda maldizendo o nome de Jesus, blasfemando o nome de Jesus, caçoando da fé da igreja, eles não sabem
o que nós sabemos. E sabe o que nós sabemos? Pela palavra de Deus nessa noite, mais uma vez, que o nosso Jesus, que era advogado e que hoje ele está com a roupa branca como juiz, julgando as nações, julgando a atitude das pessoas. É tranquilo, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus vê e o nosso Deus julga. Essa terra não perde por esperar o juízo do nosso Cristo. É claro que João, no Apocalipse, está apontando para o futuro, né? Porque o Jesus que aparece no livro do Apocalipse é o juiz, porque está apontando para os dias finais. Na época de João, era uma coisa que já não era tão remota assim. Tanto é que a ordem do Senhor é para que ele não selasse o livro. Depois que ele recebesse toda a revelação e escrevesse, não era para selar, não era para esconder, era para enviar cópias às 7 igrejas da Ásia Menor, e essas cópias deveriam ser lidas. E sabe qual é a palavra do final do Apocalipse? Olha, certamente cedo venho. E se você falar assim, pastor, mas são 2000 anos, então são 2000 anos de oportunidade que ninguém vai poder dizer que não teve para se arrepender e se dobrar diante de um Jesus que venceu a morte e que não vai deixar nada barato não, irmãos. E aí os nossos juízes que se cuidem, porque um dia eles também vão ter que comparecer diante do justo juiz. Os nossos legisladores que se cuidem, esses que se vendem para poder forjar leis, favorecer criminosos, burlar a justiça, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até os juízes dos nossos supremos tribunais, ninguém vai escapar. Todo mundo vai ter que comparecer diante daquele que João viu com a veste branca cobrindo os pés, como quem diz: eu julgarei esta terra. Fica tranquilo, querido, Jesus está julgando a sua causa. Amém? Jesus está julgando a nossa causa, mas ele julga com justiça, tá, irmãos? Se a gente tiver que mentir para o advogado para ele ganhar mais algum dinheiro lá, não vai dar em nada não. Pelo contrário, a gente acaba virando réu também. Porque o que tem de crente, né, irmãos? Que na hora que põe a empresa na justiça, conta umas mentirinhas para poder tirar um trocado a mais, vai ganhar um trocado a mais se o juiz não perceber que é mentira. Mas o justo juiz, esse Jesus, com a veste comprida que cobre os pés, esse daí, meu irmão, vai ver, hein? Esse negócio da gente achar que está por cima da carne seca, com gato na luz em casa, com gato na internet, forjando boleto falso. Ó, irmãos, tem cada coisa que a gente escuta que a gente fica, olha, mas ele está vendo, hein? Ele está vendo, hein? Além da veste branca e comprida que cobriu os pés, falando que ele é o juiz em pleno exercício da sua função, também diz, eu vou pular algumas características aqui, porque não dá para falar de todas, vou falar do versículo 14, diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Isso fala da sua eternidade, isso fala da sua sabedoria. Você sabe que há um consenso popular que cabelos brancos são sinônimos de experiência. Cabelos brancos são sinônimos de sabedoria, sabedoria popular, sabedoria de vida. Quando a gente vai ficando com o cabelo branco, vai dando sinais que a gente já viveu bastante. E quando a gente vai ficando vivido, irmão, não é verdade? Eu estou com 45 anos já, eu estou pulando a fase do cabelo branco, estou ficando já sem cabelo. Isso aí é... Mas o cabelo branco fala de experiência de vida. Tem coisas que não dá mais para engolir, né, irmãos? Tem conversinha de algumas pessoas que quando bate o olho assim, começa a contar a história, tu já... Dentro de você já fala, essa eu conheço, conta outra. Vai enganar a Juca, meu irmão. Dá mais não.
Dá mais não. Né? Quando é dos nossos, a gente ainda fala, pô, tira a máscara aí, vamos bater um papo sem máscara, filho. Para de contar história. Tem álibi para tudo. Tem conversa para tudo. Quando a Bíblia fala que João olha para Jesus e vê ele de cabelo branco, fala, ó, isso daí não aguenta mais explicaçõezinha não, ele sabe, ele conhece, ele é experiente. Ele é o Pai da eternidade. Você sabe o que é isso, irmão? Quando a gente fala de eternidade, a gente está falando de um tempo que não pode ser mensurado, entende? Não teve começo, ou se teve, né? É longe demais para a gente imaginar onde que começou a eternidade, aonde que a eternidade vai acabar. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 9:6 que esse Jesus aqui, quando foi profetizado sobre ele, diz, ele será o quê? O Pai da eternidade. Ele criou o tempo. Então não tem essa história de eu subir em altar e ficar pregando coisas que eu não vivo, porque ele tem cabelo branco. Ele conhece, irmãos. Ele sabe das histórias. Conhece tudo, viveu tudo. Meu pai era como todos os pais aí, meu pai morreu até relativamente novo, 53 anos. Pai de 11 filhos, né, irmão? Vivido. Sabia tudo de roça, veio para a cidade e aprendeu a sobreviver na cidade também. Então não tinha história. Vai falar de interior, ele sabe. Vai falar de cidade, sabe também. Tinha muito estudo de colégio não, mas muita sabedoria de vida. E aí o que falar de Jesus? O Pai da eternidade, o cabelo branco. Então quando a gente vai orar, irmão, não adianta ficar escolhendo palavras para poder deixar ele admirado, não. Que nada, ele é sábio. Ele sabe de tudo. Ele sabe, inclusive, se as palavras que a nossa boca fala têm a ver com os sentimentos e motivações do coração ou não. Porque ele é a própria palavra de Deus. De acordo com Apocalipse 19:13, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz. Jesus é vivo, irmãos. É sábio, é esperto demais, é eficaz. Ele conhece a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Sabe discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Não dá para ficar ganhando Jesus no papo não, irmãos. Tem muita gente pensando que pode ganhar Jesus no papo. Pode me no papo, pode ganhar você na conversa, pode levar a gente no conto da carochinha. Mas esse Jesus, o Pai da eternidade, que tem o cabelo branco como a lã e branco como a neve, ele sabe de tudo. É muito mais jogo ser sincero para ele. É muito mais jogo falar para ele, inclusive quando está a fim de pecar, fala, eu não aguento não, eu estou quase pecando, faz alguma coisa. É melhor jogar limpo e deixar ser tratado. Deixar ser tratado. Não estou falando que ele vai concordar com a sua vontade de pecar, não. Mas é melhor dizer para ele o que você está sentindo do que tentar enganar ele com palavras que não são verdadeiras. Sabe por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? Tem duas interpretações. Primeira, é que Deus decidiu escolher Davi. Pronto, ele é segundo o meu coração. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu que escolhi ele, acabou. Podia ter escolhido qualquer filho de Jessé, mas eu escolhi ele, ué. Quem vai argumentar contra mim? E outra coisa, é que Davi tinha um coração muito aberto. Você vai ler os salmos de Davi, até o Salmo 72, né? Você vai ler o Salmo de Davi, e quando ele está triste, ele fala, Senhor, eu estou angustiado, a minha alma está rachada ao meio, eu estou com ódio dos meus inimigos ímpios. Por quê? Eu trabalho aqui, dou um duro, os caras estão lá, são desonestos, vagabundos, e estão lá, ó, gozando do melhor da vida. E aí no final ele mesmo tinha a resposta de Deus, dizia, mas eu sei que a vida deles é como uma fumaça que o vento espalha, mas eu e os que confiam no Senhor também serão como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Davi era um cara que se estava triste, ele falava, por que te abates, ó minha alma? Por que estás aflita dentro de mim? Espera em Deus.
eu sei que eu ainda o louvarei. Quando ele estava com vontade, ele dizia: ó vós, portas, estai abertas para receber o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o nosso general forte, ele é o Rei da Glória. Então ele estava feliz, ele falava: eu estou feliz. Ele estava triste, ele dizia: eu estou triste. Ele estava com medo, ele dizia: Deus, eu estou cheio de medo. E aí ele abriu o coração, e Deus ama a sinceridade e a verdade, e aborrece a falsidade. A nossa geração parece que está se esquecendo que não se ganha Jesus no papo. Ele é experiente demais. Uma outra coisa bonita sobre ele é que ele tem os olhos como chama de fogo. O escritor aos Hebreus diz que todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem um dia haveremos de tratar. Ou seja, não há nada que eu possa esconder dele, irmão. Não há nada. Não há nada. Se você imaginar que o homem já conseguiu produzir equipamentos e detectores de metais, detectores de droga, as pessoas escondem coisas por toda parte do corpo e são achadas. Imagina os olhos de Deus, irmãos. Imagina os olhos de Deus. Vai uma mensagem aqui para a nossa geração. Vai uma mensagem para os políticos corruptos. Vai uma mensagem para os falsos pastores. Vai uma mensagem para os crentes meia boca. Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Ele está vendo e o cinto vai apertar, irmãos. Vai. Quer ver outra coisa bonita sobre Jesus? Ele tem os seus pés, verso 15, semelhante ao latão reluzente. Latão não é a lata grande, não. O latão é um metal que muitas vezes era derretido para fazer objetos. O latão reluzente fala do metal derretido no fogo. João, quando olha para os pés, apesar de ele ter uma veste branca, né, que cobria os pés, mas os pés ele reluziam como latão derretido, como metal derretido. E ele olhava e dizia: esse daí só pode ter passado pelo fogo. Para estar com os pés assim, só pode ter passado pelo fogo. Isso fala do sofrimento que Jesus teve que suportar. Deixa eu dar uma notícia boa para alguns. Eu falei a primeira característica aqui do Jesus, que é o juiz em pleno exercício da função, né? Veste branca que cobre os pés. Ele ainda está advogando causas, mas ele já mostrou que daqui a um momento muda o cenário. Daqui a algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, pode ser 20 anos, pode ser 20 minutos ou até segundos, muda o cenário, a igreja sai e ele tira a roupa de advogado e vira juiz. Ele já avisou, mostrou para João: não mantém segredo não, copia, manda as cartas e mostra para eles que eu sou o juiz de toda a terra. Qualquer momento vai mudar o cenário, irmãos. Qualquer momento aqueles que estão rindo de orelha a orelha vão ter que experimentar a força do aperto de Jesus. Ele ainda é advogado, mas ele já está a um passo de assumir o seu papel de juiz. Aí não tem jeito. O livro do Apocalipse é o livro do juízo, é o livro do acerto de contas. É um livro que a maioria dos crentes até não gosta de estudar, com a desculpa de que é difícil de entender, porque alguém disse assim para mim: pastor, eu prefiro não entender de muita coisa, porque a Bíblia diz que quanto mais a gente souber, mais a gente vai ser cobrado. Eu falei: mas Jesus também falou em João 5,39, examinai as escrituras. Então é uma ordem, examinar, então no imperativo. Se tu não quiser, meu irmão, porque Mateus 22 diz: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Não conhecer Bíblia não vai aliviar para ninguém, que a Bíblia está aí. Se a nossa geração esperta está achando que, então se eu não souber, eu não posso ser cobrado. Se você não souber, é porque você é tonto. Porque a Bíblia está sendo pregada todo tempo, todo dia.
é por louvor, é por pregação, é por outdoor, é pelo próprio acontecimento mundial, seja o que for, a palavra está aí. Não conhecer a palavra hoje não é desculpa para ninguém, irmãos. Está ficando sério, não está? A gente não sabe se glorifica, se manda o pastor parar. Está com máscara mesmo, o pastor não vai saber. Irmãos, os pés dele derretidos, falando do seu sofrimento. O que a gente tem feito para valorizar o sofrimento que Jesus fez na cruz, rapaz? Você está assustado? Porque crente de mídia, de congresso famoso, no outro dia aparece aí, algemado, desmascarado, encarcerado. Irmão, e daí? O meu negócio é com Jesus, irmão. O teu negócio é com Jesus. Eu não vou deixar Jesus, não. Mas se um dia eu deixasse, tua obrigação é continuar seguindo a Ele. Eu sou o teu pastor, não sou teu dono. Quem morreu na cruz por você foi Ele. Quem derramou o sangue foi Ele. Quem derreteu os pés pelo sofrimento na terra para te salvar foi Ele, não fui eu não. Nós estamos juntos, eu não vou largar não, meu irmão. Não vou largar não. Mas se eu largasse, você tinha a obrigação de continuar olhando para Jesus, o autor. Ei, fica uma pergunta do escritor aos Hebreus para nós: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe que nenhum sofrimento humano é comparado ao sofrimento que Jesus passou. Você sabe disso? Você sabe disso? Ele não foi o primeiro nem o último a ser crucificado, não, mas a crucificação dele foi um processo completamente diferente de qualquer outro. O sofrimento de Jesus não começou na cruz, começou antes, horas antes, lá no Getsêmani. Ele chegou ao ápice, meu irmão. Chegou o momento do lado humano de Jesus clamar ao Pai e dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. E os seus poros exalavam, saíam, expulsavam gotas de sangue por causa do sofrimento. Coração acelerado, estresse no último grau, poros dilatados, pressão sanguínea toda, a ponto de ter um infarto fulminante. Jesus ali, irmão, naquela angústia toda, suou gotas de sangue. Como escaparemos, melhor dizendo, como escaparemos nós, se não atentarmos para isso? Os pés dele, como latão reluzente, como metal derretido, fala do sofrimento que ele aturou por mim e por você. Você está dizendo que não aguenta mais ser crente porque não vai conseguir comprar o Chester de Natal? Pelo amor de Deus. Jesus. Vamos lá. Destra 7 estrelas. Sua destra, sua mão direita, 7 estrelas. Isso daqui, eu preciso terminar aqui. 7 estrelas na mão direita. E aí depois ele vem contar, lá no verso 20, qual é o mistério. Diz: o mistério das 7 estrelas que visto na minha destra e dos 7 castiçais é o seguinte: os 7 castiçais são as 7 igrejas. E ele não está falando necessariamente das 7 igrejas da Ásia Menor. O 7 na Bíblia, e isso em todo o Apocalipse principalmente, o 7, o número de Deus, o número da perfeição, o número da totalidade. As 7 igrejas falam das igrejas, ou da igreja. Você lembra que no início da visão, quando João ouve aquela voz de trombeta, ele olha para trás, ele vê um semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais?
E agora ele explica que os 7 castiçais é a igreja. Está dizendo o seguinte: eu estou andando no meio da minha igreja. Eu estou andando, passeando não é a passeio não, passeando é dando passos. Eu estou passeando, eu estou colocando a tropa em revista. Eu estou andando no meio do meu povo. Querido, ele está aqui, andando aí, ó, no seu meio, ó, no meio das fileiras da sua casa. Ele anda pelas igrejas e a gente fica, meu Deus, será que Deus não está vendo isso? Tá. Será que Deus não vai fazer nada? Vai. Será que a mão de Deus não vai? Vai também. Será que esses homens não vão cair? Sim. Ele está andando no meio dos 7 castiçais. Ele está andando no meio da igreja. Ele está colocando a tropa em revista. Ele está vendo tudo, irmãos. Eu não sei se fico feliz ou com medo. Então mistura tudo. Vamos ficar felizes e vamos ficar espertos, porque ele está andando no meio da igreja. Está vendo tudo. A forma como lidamos com o altar, a forma como lidamos com a igreja, a forma como lidamos com o ministério, a forma como lidamos com o culto, a forma como lidamos com a nossa vida, porque nós não somos igreja no templo, nós somos igreja em qualquer lugar. Ele está passando no meio, irmãos. E para ficar pior, ele conta o mistério das 7 estrelas. Ele diz, sabe o que são as 7 estrelas? São os anjos das igrejas. Sabe aonde João viu as estrelas? Na mão dele. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Sabe quem são os anjos das igrejas? São os líderes, são os pastores, são os ministros, são os que presidem, são os que ministram, são os levitas, são os que lideram. Sabe onde essa turma está? Sabe onde nós estamos? Na mão dele, na mão direita, na mão forte. Porque quando a Bíblia fala da mão direita, não é porque Deus é contra os canhotos, não. A mão direita é o sentido da mão, a mão mais forte, a mão que segura, a mão que arrasta, a mão que aperta. Eu estou na mão de Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Hein? Até a tua alma tremer. Diga, eu estou na mão de Deus. As estrelas, que são os anjos das igrejas, João viu na mão direita de Jesus. Aí você pode entender que a mão direita para dar força, para dar apoio, mas é a mão direita também que rege o juízo, que segura o cetro da equidade. Lidar com a igreja como se estivesse lidando com uma empresa. Lidar com a igreja como está se lidando com algo que é meu. Lidar com a igreja como quem lidar com algo que é humano. E a igreja é dele, irmãos. É ele que passeia no meio dos 7 castiçais. E ele segura os anjos das igrejas na sua mão. Como quem diz, a hora que eu quiser eu aperto. A hora que eu quiser eu derrubo. A hora que eu quiser eu substituo. A hora que eu quiser eu coloco e eu tiro. Estamos nas mãos dele. Isso é bom? Ou isso é ruim? Depende de como a gente se comporta. E ele compara com estrelas. E não é que o montão está sendo mesmo? Estrela. Só que o grande porém das estrelas é o seguinte. Primeiro, as estrelas não têm luz própria. Elas refletem a luz do sol. Sabe quem é o sol na Bíblia? O sol da justiça é o Senhor. Estrela esperta, crente esperto, pastor esperto, líder esperto, levita esperto, ele vai estar ligado em saber que, se eu estou brilhando, glória a ele, porque eu sou uma estrela, ele é o sol, eu só reflito a luz dele. O dia que ele quiser, ele me apaga. Você sabe que milhares de estrelas se apagam todos os dias, mas o sol continua aceso, porque o céu e a terra passarão, mas aquele que está sentado no alto e sublime trono
eterno permanece para todo sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor, ontem, hoje e eternamente. Você pode dar um forte aplauso ao nome dEle? Pregadores que dão tudo para estarem com o nome na relação dos preletores de grandes congressos. Dão até a alma. Uma vez chegaram para Jesus e falaram: Senhor, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele falou: não, bem-aventurado mais ainda são aqueles que ouvem e praticam as palavras de Deus. Ficai alegres por ter o vosso nome escrito no livro da vida. O seu nome pode não aparecer lá no topo da relação dos funcionários da sua empresa. O seu nome pode não aparecer entre os preletores do maior congresso do seu estado. O seu nome pode não aparecer, sei lá, entre as pessoas mais ilustres da sua cidade. Mas se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você pode ficar de pé, aplaudir, glorificar e ficar feliz, porque é lá que o teu nome tem que aparecer, meu irmão. Falando em ficar de pé, pega o gancho, fica de pé. Aleluia. É lá que o teu nome tem que aparecer, meu irmão. Você está preocupado se o teu nome está na lista dos que vão receber presente de Natal? Você está preocupado se o teu nome está na lista dos que vão receber peru e chester da sua empresa? Você tem que estar preocupado com o teu nome está escrito no livro da vida, porque esse juiz vai assumir a qualquer momento. Esse que tem os olhos como chama de fogo vai tomar as rédeas da situação. E nós, igreja, vamos estar muito felizes se tivermos subido para o céu. Eu estou fazendo a agenda de 2021. Congresso de jovens, congresso de mulheres, congresso disso, congresso daquilo. É minha obrigação, né? Estamos aí, estamos na ativa, fazendo a minha agenda, a agenda da igreja para 2021. Mas sabe qual é o principal evento que eu aguardo para 2021? Chama-se arrebatamento. Eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias, fui apanhá-lo, fui encontrar com ele no centro de Nova Iguaçu, no shopping, conversamos bastante. Meu primeiro pastor, e a gente veio dentro do carro, e eu falei com ele: pastor, com todo o sentimento do teu coração, só acredito que Jesus está voltando em quanto tempo? Ele falou: pastor André, eu acredito que não passa de jeito nenhum dos próximos 20 anos. Eu tomei um susto. Eu olhei para ele e falei: como o senhor é otimista? Ele falou: por quê? Eu falei: para mim não chega a 10. Fica ligado, irmãos. As coisas que andam acontecendo são coisas que os homens arquitetam, mas estão pensando que Deus não está vendo. Sabe aquela coisa de que alguém está fazendo alguma coisa achando que o pai não está vendo, e o pai está lá no cantinho olhando e falando: isso, faz isso mesmo, eu preciso que você faça isso. Está tudo dentro do meu plano, está tudo dentro do meu esquema. Você vai fazer isso para eu depois vir aqui e resolver. Então, o cenário do mundo está sendo montado, irmãos, para o grande espetáculo. Sabe? A busca de estabelecer um único sistema financeiro. Já estão falando da extinção do dinheiro, de papel, de moeda. O dinheiro vai ser virtual nos próximos 3 a 5 anos. Na maioria dos países do mundo. Tudo é ensaio, tudo é preparação. QR Code, Pix. Vai, filho. Então, veja bem, o cenário está sendo montado, irmãos. Não tem como não acontecer. Não tem como. Só que os homens que não conhecem a Deus e que blasfemam contra Ele, estão achando que estão acima dele até. Estão achando que estão fazendo o que querem. Na verdade, estão cumprindo a agenda de Deus. Quando alguém chega para mim e fala alguma coisa sobre
a agenda da nova ordem mundial. O senhor acredita nisso? Eu falei, acredito, só que essa agenda está dentro da agenda de Deus. Quando os homens se arregimentam aqui embaixo e acham que estão fazendo as coisas independentes do maioral, que nada, está tudo dentro do controle, do domínio do nosso Deus. Mesma moeda, vai lá. Um único governo mundial, vai, pode montar. Uma religião única, vai criando o sistema. O ódio pelos cristãos, isso está tranquilo, tem que acontecer. Vai fazendo tudo. No final de tudo, não é a agenda da nova ordem, nem a agenda da velha ordem. É a agenda de Deus. E quando o cenário estiver pronto, que ele tirar a roupa de advogado e assumir a roupa de juiz, tira a igreja, chama o meu povo para cá. Eles não precisam passar por isso. E aí